finalizar mais uma aula aqui no canal. E nessa aula eu vou ensinar vocês como fazer essa saia franzida e midi que está super em alta e ela é bem fácil de fazer. A gente precisa só de duas medidas. O comprimento total, mais 10 centímetros para fazer a barra e a cintura. Então eu estou aqui com a minha fita, um virado para baixo, vou definir o comprimento que eu quero. 85 centímetros mais 10 centímetros, 95 centímetros. Essa medida vezes 2, tá? Porque a gente vai precisar de duas alturas mais 30 centímetros para a gente definir o tanto de tecido que precisa. Porque a gente vai usar um tricoline e a gente vai lavar ele, então já tem um encolhimento e a gente precisa de uma faixa para fazer a cintura. E agora a medida da minha cintura. Vou pegar aqui 74 mais 4 centímetros para a gente fazer o acabamento que eu vou explicar para vocês. Então agora eu vou pegar o tecido e vou explicar como a gente vai fazer esse corte. Estou aqui com o meu tecido, é um tricoline, aqui é a largura, essa parte é a largura, e o comprimento onde fica o acabamento aqui, a auréola. Então a gente vai dobrar assim no meio porque fica mais fácil. E eu vou cortar duas vezes na altura que a gente definiu. No meu caso, 95 centímetros. Então, eu vou cortar uma vez aqui 95, mais uma vez 95. E eu vou ficar com dois retângulos, da largura total, mais o comprimento, que no meu caso é 95. E a parte da cintura eu vou explicar lá na mesa para vocês. Para fazer a faixa da cintura, eu tirei a medida da minha cintura mais 4 centímetros. Então, eu coloquei aqui a medida da cintura mais 4 centímetros. E de largura, eu vou fazer com 8 centímetros, porque eu quero com 3. A gente tem que trabalhar com o dobro, vai dar 6 mais 2 centímetros de costura. Que a gente vai dobrar desse jeito aqui. Ainda vai utilizar aqui 1 centímetro para costurar. Então, a gente vai ter, depois aqui no final, 3 centímetros o cos, tá? Então, a gente só precisa dessa tira, da medida da sua cintura, mais 4 centímetros por 8. Depois que a faixa da cintura estiver cortada, a gente vai precisar de uma entretela. Eu vou usar aqui uma entretela preta, mas não precisa ser preta, tá? Pode ser entretela branca. Ela é bem fininha, é só pra dar uma estruturada aqui no nosso cos. E eu vou colar aqui em cima. Passo o ferro aqui com o vapor e cola essa entretela. Ela tem dois lados. Um lado você vê a colinha que brilha e o outro lado é fosco. O lado da cola a gente coloca do lado avesso. E vem aqui passando o ferro com o vapor para fixar melhor e cola tudo isso aqui. Depois eu só vim aqui e cortar a sobrinha que ficar aqui da entretela. Cos entretelado, como que ficou aqui o lado da entretela e o outro lado. Agora a gente vai dobrar no meio assim e vai passar o ferro para vincar bem. Então é só dobrar e passar o ferro. Passadinho, vai ficar assim, bem vincado. Agora, a gente vai pegar aqui um dos lados e a gente vai dobrar 1 centímetro aqui e vai dobrando assim pro lado de dentro e a gente vai passar o ferro aqui também. Então, vem dobrando 1 centímetro e passando o ferro aqui. Passado aqui. Agora, eu vou pegar o giz e eu vou marcar aqui, ó, onde termina aqui a dobrinha. E vai ficar assim, ó. Agora, a gente já vai separar esse cos para começar a costura da saia. Peguei a minha saia e aqui é a lateral. Aqui na parte da auréola, a gente vai tirar, tá? Tira 2 centímetros aqui das laterais para tirar essa parte da auréola, para não acabar aparecendo os furinhos depois. Então, eu tirei aqui a minha auréola, vou colocar avesso com avesso. Aqui é a parte de dentro. A gente vai colocar aqui, lateral com lateral, e vai passar uma costura de meio centímetro. Costura passada aqui, e eu refilei. É só a gente vir aqui e cortar bem pertinho da costura. Aqui tá a costura, e eu cortei aqui, 0,3, tá? Só toma cuidado pra não cortar onde tá a costura. Corta bem pertinho. Depois de fazer esse processo, é só a gente vir aqui do lado de dentro. Aqui tá a costura de meio centímetro, a gente vai virar. E vai passar agora do outro lado uma costura de 1 centímetro. Então, vem arrumando aqui. Vai lá na máquina
e passa aqui uma costura de 1 centímetro. Costura passada, então vai ficar assim o lado de dentro, o acabamento. Olha que graça. E o lado de fora, a costurinha normal. Agora a gente precisa fazer o acabamento na outra lateral. Só que a gente vai fazer diferente, porque o outro lado vai zíper. Então, o que que a gente precisa fazer? Eu vou vir aqui, do lado de dentro, e eu vou dobrar como se fosse uma barra. Vou dobrar 1 centímetro, mais 1 centímetro, e vou passar uma costura em toda a lateral, dos dois lados. Acabamento feito aqui nas laterais. Então, eu fiz aqui e aqui, e na outra lateral, o acabamento em costura francesa. Então, vai ficar assim o lado de dentro. Agora, a gente precisa franzir aqui a parte de cima. E como que a gente vai fazer? Eu vou lá na máquina, vou colocar no meu ponto maior lá na máquina e eu vou passar 2 costuras aqui para conseguir franzir tudo isso aqui. Então, eu vou precisar só mudar aqui na minha máquina. O ponto maior da minha máquina é o 4. Então, eu só vou virar aqui e colocar no ponto maior. Agora, eu já posso passar a costura. Vou começar aqui passando a costura, não dá retrocesso. E é só a gente vir passando a costura até o final. Quando chegar aqui no final, também não dá retrocesso. Vem até o final e corta aqui a linha sem dar retrocesso. Agora é só a gente vir aqui no começo de novo e passar mais uma costura aqui embaixo. Vou me guiar aqui por essa costura que eu já passei. Não dá retrocesso nem no começo e nem no final. Vem e passa essa costura de novo aqui até o final. As 2 costuras aqui já estão passadas, mas agora eu preciso pegar o meu cos. Vou pegar aqui, vou dobrar assim e eu vou marcar aqui o meio. Marca aqui e aqui a gente vai marcar 1 centímetro. No começo aqui e no final, 1 centímetro. Por que que a gente faz isso? Porque a gente vai precisar franzir aqui um lado até chegar nessa costura que tem aqui da emenda. E ela vai ter que encaixar a emenda aqui, bem nessa marcação. E um lado a gente vai franzir até ficar desse tamanho até aqui. Não pode chegar até o final, até aqui, porque a gente vai fazer um acabamento. Franziu aqui, vem pro outro lado e a gente vai franzir aqui até dar esse tamanho até aqui. Então, agora é só a gente vir puxando as linhas. Vou pegar aqui uma linha, a de cima e a de baixo. E eu vou puxando. Essa parte precisa ter um pouquinho de paciência para ficar franzido, proporcional, bem bonitinho. Então, vem devagar, vem distribuindo. E vem medindo para ver se já deu o tamanho aqui que a gente precisa. Então, franze, vê aqui a costura da lateral, coloca aqui e vê se já deu o tamanho. Já franzi aqui. Agora, eu vou pegar onde a gente marcou o meio e vou colocar aqui com essa costura da lateral que a gente fez a costura francesa. Então, tá assim, a parte que a gente passou tá aqui em cima, a gente vai começar a costurar aqui. Então, a gente vai vir aqui, vira e coloca esse pontinho bem aqui nessa costura. E alfineta. Agora, eu vou vir aqui na ponta. Aqui na ponta, eu deixei 2 centímetros sem franzir. Então, deixei 2 centímetros aqui reto e comecei a franzir aqui. Porque isso facilita muito na hora de colocar o zíper. Eu vou vir aqui, vou colocar o final aqui nessa marcação aqui. Então, tem que ficar nessa direção. E vou alfinetar. Vou esticar aqui bem certinho, vou colocar um alfinete aqui no meio. Agora, eu vou lá na outra ponta, também deixei 2 centímetros aqui sem franzir, vou colocar aqui
nessa marcação que a gente fez, vou alfinetar. E vou colocar um alfinete aqui no meio também, estico assim bem certinho. Agora, a gente vai lá na máquina e vai passar uma costura aqui em cima da marcação do giz que a gente fez. Então, vai lá, dá retrocesso e passa uma costurinha bem aqui em cima. Costura passada aqui em cima da marcação. Agora, a gente já vai fazer o acabamento aqui das laterais. E como que eu vou fazer? A gente tá com o nosso cos assim. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Tá assim. A gente vai dobrar, aqui tem um vinco. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem. Aqui tem um vinco. Eu vou dobrar bem aqui onde tá o vinco. Com essa pontinha aqui dobrada do jeito que tá, que a gente passou, eu vou dobrar essa outra aqui também. Na mesma direção aqui. Então, vai ficar assim. Dobra. E vai ficar assim. Agora, a gente vai vir aqui e vai passar uma costura na marcação que a gente fez, bem aqui no finalzinho. Então, vem aqui. E passa uma costura aqui. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. A gente vai dobrar aqui onde tá o vinco. Dobra aqui essa partezinha de trás também. Vai ficar assim, as pontinhas dobradas. E a gente vai costurar aqui nessa direção do final aqui da nossa saia. Então, a gente vai passar uma costurinha aqui, retrocesso, e vem até o final, retrocesso. Já passei a costura aqui, agora eu vou cortar aqui, bem perto da costura, mas cuidado para não cortar a costura. E eu vou desvirar. Vou usar a tesoura aqui para virar bem essa pontinha aqui, a quininha. A mesma coisa do outro lado. Prontinho, olha como que fica bem bonito aqui. O acabamento. Agora, a gente vai vir aqui e vai esconder toda essa bagunça aqui dentro do cos. Então, é só a gente vir aqui, lembra da marcação que a gente fez no meio? Encontra com essa outra marcação, só que aqui em cima. Deixa eu marcar aqui pra saber a direção que tá. E tampa a costura que a gente passou, essa costura aqui. E coloca um alfinete. Aqui na ponta a mesma coisa. Coloca toda essa bagunça aqui dentro. Coloca essa tampinha em cima da costura que a gente passou. E alfineta. Coloca o tanto de alfinete que você achar melhor, para se sentir segura para passar essa costura. Eu gosto de colocar um na ponta, um no meio aqui, onde tá a costura francesa, e um aqui no meio. Assim. E a mesma coisa aqui desse lado. E é só a gente ir lá na máquina e passar uma costura bem aqui na beiradinha. Um 0,2, 0,3, bem aqui. Na pontinha. Então, a gente vai dar um retrocesso aqui no início e vai passar essa costura, escondendo toda essa bagunça até o final aqui. Fechei aqui o meu cos, olha como que fica lindo. Você pode vir aqui também e passar uma costurinha de meio centímetro aqui na parte de cima. Eu vou querer deixar o meu assim, tá? Aqui vocês vão ver que tem uma linha, foi a linha que a gente passou pra franzir. Então, é só a gente vir aqui puxando e retirar essa linha. Agora, eu já vou colocar um zíper aqui na lateral. Tô usando um zíper invisível de 30 centímetros. Vou colocar aqui.
Aqui tem o finalzinho, que eu vou colocar bem aqui na direção. Termina aqui, eu vou colocar bem rente. E também já vou prender o outro lado. Com meu zíper já alfinetado, eu vou lá na máquina e vou prender os dois lados. Zíper colocado, vou fechar aqui. É importante que aqui fique na mesma direção. Aqui essa parte da cintura. Agora eu já vou fechar aqui na lateral, que ficou aberto, eu vou virar assim. Colocar direito com direito. Alfineta aqui da ponta. Até aqui a altura do zíper. E eu vou passar uma costura aqui. Aqui, ó, mais ou menos aqui. Vou colocar meu pé calcador aqui pra me guiar. Então, eu vou ter uma costura de 1 centímetro pra dentro aqui desse acabamento. Então, eu vou vir aqui, vou passar a costura. Chegou aqui na parte do zíper, vou passar uma costurinha encontrando aqui a costura do zíper, bem aqui. Vou marcar pra vocês verem. Tá bem aqui o finalzinho da costura do meu zíper, então eu subo a costura até encontrar com essa outra costura aqui. Lateral fechada, olha como que fica. O lado de dentro vai ficar assim, o acabamento. E agora a gente já pode ir pra barra. E como que eu vou fazer a barra? Deixa eu arrumar aqui pra mostrar pra vocês. Vou colocar assim. E lembra que a gente deixou 10 centímetros para fazer a barra? Então, agora a gente vai marcar essa medida aqui. Vou colocar 10 centímetros aqui e vou marcar 1 centímetro aqui, ó. Então, vai ficar 9 mais 1 centímetro, que vai dar 10 centímetros. Eu vou marcar toda a saia assim, vou fazendo pontinhos assim. E depois eu risco aqui, ó. Quando a saia já estiver toda marcada, é só a gente fazer assim, dobrar uma vez aqui na primeira marcação, vira até chegar essa marcação aqui. Então, vai ficar esse tanto aqui, ficar no finalzinho. Deixa eu virar aqui do outro lado para vocês conseguirem entender. Então, a gente vai dobrar até chegar aqui e dobra 1 centímetro aqui. Pra fazer uma barra bem larga. E alfineta. E a gente vai fazer isso em toda a barra. Dobra 1 centímetro, dobra aqui na altura da marcação e vai alfinetando. A barra toda marcada vai ficar assim. Agora é só vir alfinetando. Tudo alfinetado. Agora é só a gente ir lá na máquina e passar aqui uma bem aqui na beiradinha pra fazer essa barra larga. Prontinho, barra finalizada. Depois eu só vou passar o ferro para tirar essas marcações do giz. E eu quero mostrar para vocês como que ficou. Olha aqui, que linda que fica o lado de dentro, o lado de fora. Os acabamentos. Ó, o zíper. A cintura. O lado de dentro da cintura. O lado de fora aqui. Vou passar bem bonitinho aqui e volto para mostrar para vocês como fica no corpo.